também saúde os irmãos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, abrissem comigo no tema que foi sugerido pelos irmãos, livro de Colossenses, capítulo número 3. Eu gostaria de ler com os irmãos o verso 11, o 12 e o 13. Quero dizer para os irmãos que é uma alegria estarmos aqui. Essa igreja tem nos abraçado, né? Nós temos pregado praticamente em todos os trabalhos que essa igreja pertence, que pertencem a essa igreja. Gostaria de agradecer pelo convite e agradecer ao pastor da igreja, o pastor Marcelinho. Espero que quando deixar de ser vice-superintendente do campus, convite-se, continue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Queridos, diz assim a palavra do Senhor: aqui não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus, eu te louvo e te agradeço pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui esta noite. Que não seja a minha pessoa falando, Pai, mas que o teu Espírito Santo, Pai, ocupe em primeiro lugar. E que tudo aquilo quanto o Senhor projetou para essa noite, Pai, possa acontecer para a honra, para a glória do teu santo e bendito nome. Que nós venhamos diminuir e que o teu Espírito Santo possa aparecer. Continua operando, Pai, assim como o Senhor tem operado desde o início do culto. Que se alguém tem que brilhar aqui nessa noite, que seja o teu Espírito Santo. Ocupa o primeiro lugar. Reina, Pai, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Nada acontece por acaso. A carta aos Colossenses ela também não foi escrita por acaso. Quem fundou essa igreja não foi o apóstolo Paulo, foi Epáfras. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, e preso em Roma. E ele passou 2 anos preso em Roma, foi a sua primeira prisão. E o interessante é que ele não estava preso em Roma por conta dos romanos, ele estava preso em Roma por conta dos judeus. E aí eu abro um parênteses para dizer que a maioria das nossas lutas elas não são travadas onde elas deveriam ser no campo de batalha lá fora ganhando almas. Muitas vezes elas são travadas no ambiente onde nós estamos inseridos, quando deveria ser o contrário. E Paulo ele estava preso, e da prisão ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu a carta aos Colossenses, ele escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu a carta a Filemon. Agora veja bem só uma coisa, ele estava preso. Ele podia ficar desanimado, mas muito pelo contrário, foi na escrita aos Filipenses que ele escreveu o versículo que é tema e é fixado em vários carros, em várias paredes, em vários adesivos, que é com a 13 posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele está preso.
E ele está confortando, ele está doutrinando agora quem está fora. E essa carta ela não foi escrita simplesmente para a igreja que está em Colossos. Ela foi escrita para a igreja que estava em Laodiceia, para a igreja que estava em Herápolis e para a igreja que estava em Colossos, que ficava ali mais ou menos uma distância uma da outra de 9 quilômetros de distância. Então ele escreveu para uma região e essa carta deveria ser doutrinada e lida nesses 3 lugares. Agora, ele está lá preso e ele tem uma preocupação. Ele está escrevendo para doutrinar e tirar algo que estava prejudicando o seio da igreja, que era a heresia dos gnósticos, que assolou, assediou a igreja cristã durante 150 anos. E Paulo está escrevendo justamente para combater isso. Porque quando nós vemos aqui no primeiro versículo dessa leitura que eu fiz, quando ele diz: não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há cita, mas todos estamos ligados em Cristo, porque os gnósticos eles faziam distinção dos homens, eles dividiam os homens em 3 categorias. E Paulo está dizendo que Cristo é quem comanda tudo. A carta aos Efésios, quando ele escreve e ele vai exaltar a importância da igreja. E essa carta aos Colossenses, ele vai exaltar a importância do cabeça que é Cristo. Por quê? Porque os gnósticos não aceitavam Jesus como o Criador de todas as coisas. Eles adoravam aos anjos e doutrinavam isso e colocavam Jesus em pé de igualdade aos anjos, e eles não acreditavam na expiação do sangue de Jesus para a remissão de pecados. Então Paulo está doutrinando justamente isso àquela igreja, e isso é importante para os dias atuais. Então eu queria dar essa introdução para a gente saber de que é que o apóstolo Paulo está falando, do que é que ele está doutrinando, qual era o objetivo dele em escrever essa carta. Dito isso, queridos, eu gostaria de fazer uma ponte entre o tema que os irmãos escolheram com uma passagem bíblica que está inserida no Antigo Testamento, ou seja, sobre a vida de José. Porque há 5 coisas que, se nós conseguirmos responder, nós vamos conseguir viver isso que os irmãos escolheram como tema, que diz, verso número 3, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aí não tem como não lembrar de Pedro, porque Pedro disse assim: Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai me ferir e eu vou ter que perdoar? É até 7. Olha que Pedro jogou lá para cima: são 7, Senhor. Aí o Senhor disse: não te digo que até 7. Aí é como se Pedro tivesse saído da bem, porque 7 vezes é demais, né? Aí Jesus disse: não te digo que até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. E aí logo Pedro, sanguinário, que gostava de resolver as coisas na hora. Queridos, eu gostaria de fazer uma ponte, porque eu não vejo uma história que se encaixe melhor para ilustrarmos isso do que a história de José. A história de José é compreendida do capítulo 37 do livro de Gênesis até o capítulo de número 50. E a primeira pergunta que nós precisamos responder para vivermos esse versículo de número 13 é: quem é você? Quem é você? José respondeu essa pergunta. Essa pergunta ela fala sobre identidade. Quem é você? Porque muitas vezes nós somos um aqui, nós somos outro em casa, somos outro na faculdade, somos outro na escola, somos outro na rua, somos outro na roda de amigos. Eu trabalhei com um cidadão lá no quartel que ele estava na roda de amigos e ele estava chamando palavrão, e ele estava esculhambando, ele estava fazendo tudo que o mundano faz. E aí quando aparecia um pastor que era da igreja dele e que se aproximava da roda, ele: eram sem ovelhas
Senhor, pastor, a paz do Senhor, meu irmão. Quando o pastor se ausentava dele, aí ele voltava àquela velha identidade. Então, quem é você? Capítulo de número 45 do livro de Gênesis, verso de número 3. Quando José dá-se a conhecer aos seus irmãos, os seus irmãos ficam espantados e sem palavras. E José diz assim: eu sou José. Sabe o que é que José está dizendo? Ele está dizendo assim: eu não mudei. Ele tinha tudo para mudar, mas ele não mudou. Capítulo de número 37 diz que os irmãos de José invejaram José por causa dos sonhos de José. Queridos, na igreja, a glória não é de quem aparece com o microfone, a glória não é de quem toca na bateria, de quem toca no cavaco, quem toca no surdo, ou quem está nos bastidores que as pessoas nem estão vendo o seu trabalho. A glória, ela é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A glória é dele. José tinha tudo para mudar, mas ele não mudou. Quando seus irmãos o invejaram e tramaram contra a sua vida, simplesmente porque ele recebeu a túnica do pai, e a escolha foi de Deus, e Deus não erra nas suas escolhas. Deus podia ter escolhido qualquer um dos seus irmãos, assim como podia ter escolhido qualquer um dos irmãos de Davi, assim como podia ter escolhido Esaú, mas Deus escolheu a José, assim como escolheu a Davi, assim como escolheu a Jacó, e a escolha é dele, porque o poder é dele, tudo é dele, e ele dá quem quer, na hora que ele quer e como ele quer. Não cabe a nós olharmos diferente para alguém, porque Deus escolheu para uma dada missão. Não podemos ficar igual Caim, com um semblante descaído, porque Deus recebeu a oferta de Abel. Quem é você? Eu tive um pastor que ele dizia assim: quer conhecer alguém, sente com ele para comer um fardo de sal, porque demanda tempo. Quem é você? Porque essa pergunta é forte. Porque tem pessoas que elas estão há 10, 20 anos na igreja, mas elas ainda não têm uma identidade. Elas ainda vivem um personagem copiado dos outros. Se elas virem alguma coisa da moda, então elas vão atrás. Se alguém cortar o cabelo de um jeito, ela copia. Se alguém usar uma roupa, ela copia. Se alguém fizer um gesto diferente, ela copia. Porque ela não tem identidade. E Deus não quer que você copie ninguém. Deus quer que você seja você. Porque no intento original de Deus, Ele planejou você como você é. José podia ter mudado, mas ele não mudou. Ele permaneceu mesmo quando ele recebeu a túnica do seu pai, que o distinguia dos demais irmãos. Ele não mudou quando seu pai o constituiu como observador dos seus irmãos. Ele não mudou quando seus irmãos o invejaram e o lançaram no poço. Ele não mudou quando foi vendido para uma caravana de ismaelitas. Ele não mudou quando foi conduzido pelos mesmos ismaelitas ao Egito e foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Ele não mudou quando foi vendido como escravo para Potifar, e lá na casa de Potifar ele passou a ser o mordomo e administrador de todas as coisas de Potifar. Ele não mudou. Ele não mudou quando a mulher de Potifar o assediou. Ele não mudou quando Potifar não acreditou nele e lançou ele na prisão. Ele não mudou quando ele chegou na prisão e teve posse da chave do cárcere e comandou aquele cárcere. Ele não mudou. Ele não mudou quando interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele não mudou quando o copeiro não lembrou dele. Ele não mudou quando ele interpretou o sonho de Faraó. Ele não mudou quando o Faraó o constituiu sobre todo o Egito após interpretar o seu
Comigo é diferente. Ah, se fosse comigo. Irmão, eu estou dentro do tema, viu? Me perdoe, mas... Se fosse comigo, mulher, tu é besta demais. Comigo não tirava leite com espuma, não. Ah, pois Jesus está dizendo para você que com você tem que tirar até com nada. Tem que sair até queijo, manteiga. Porque Ele é o Senhor da tua vida. Quem é você? Segunda pergunta que precisamos responder: de onde você veio? É uma pergunta que fala sobre origem. A escola, nós aprendemos na escola secular que há 2 milhões de anos era uma navinha que foi evoluindo até chegar. Eu não creio nisso. Mas tem muito crente que ainda tem dúvida. Tem muito crente que ainda tem dúvida qual é a sua origem. José não tinha dúvida da sua origem. As pinturas do Egito, os manjares e as mesas fartas, o trono de Faraó, o anel de Faraó de Selá, as carruagens, o povo se curvando, não apagou da memória de José a sua origem. Ele ainda tinha saudade da casa do seu pai. De onde você veio? Você veio de Gênesis, capítulo número 1, verso de número 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você veio de Deus. E a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 19, verso de número 21, que muitos são os planos do homem, mas o propósito do Senhor é quem permanece. E uma definição teológica para a palavra propósito é o intento original de Deus. Você veio de Deus. Em algumas versões vai trazer conselho. E uma definição para a palavra conselho é reunião. Antes de você vir, antes de você planejar alguma coisa para a sua vida, houve uma reunião no céu. E o tema dessa reunião era você. A sua origem é em Deus. Salmo de número 139 diz que quando os nossos ossos ainda não tinham forma no ventre da nossa mãe, Deus já nos via. Livro de Jeremias, capítulo número 1, diz que Ele nos escolheu e nos santificou quando nós ainda estávamos na madre da nossa mãe. Ele nos constituiu e nos deu as nações como profeta. A nossa origem é em Deus e vem muito antes de você planejar alguma coisa. Ou você acha que José planejou ir para o Egito? Ou você acha que José planejou ser vendido? Ou você acha que José planejou ser escravizado? Ou você acha que José planejou ser governador do Egito? Não! Mas o propósito de Deus, Ele é quem permanece. E nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo, ele entendia isso. Por isso que em uma das cartas, das quais ele escreveu quando estava preso, que foi Filipenses, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sei ter e eu sei não ter. Terceira pergunta que nós precisamos responder: o que você está fazendo aqui? É uma pergunta que fala de finalidade. O que é que você está fazendo aqui? Você não está aqui por acaso. José não foi transportado, ele não foi conduzido ao Egito por acaso. Não! Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo. E o objetivo foi com que, através de José, a vida da nação, do qual veria o Messias, fosse preservada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus está trabalhando, muitas das vezes nós não entendemos e nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Porque quando José, ele é arrancado do seio da sua família, da sua terra, da sua parentela e conduzido até o Egito, ele tinha 17 anos de idade.
Se fosse nos nossos dias aqui, isso é loucura. Ele tinha tudo para ser um jovem deprimido, recalcado e revoltado. Mas a palavra de Deus diz que, por conta da sua identidade, do seu compromisso com Deus, tudo que ele colocava a planta do pé e a palma da sua mão, Deus abençoava. Louvado seja o nome do Senhor. Ele compreendeu que ele estava ali para a preservação da sua família. E ele diz isso para os seus irmãos, quando os seus irmãos ficam sem palavras. No capítulo de número 45 ele disse: não, como é que vai o meu pai? Ele ainda vive? Eles ficaram espantados. E ele disse: não vos preocupeis. E ele desabou em choro. Mas o seu choro não era de revolta, não era de esganar. É porque a boa promessa de Deus estava se cumprindo na sua vida. Agora, é uma pergunta que fala de finalidade. Nós queremos aqui e agora. A Bíblia diz que quando José sentou no trono de Faraó, ele já tinha 30 anos de idade. Ele saiu com 17, já haviam passado-se 13 anos. Agora, quando ele encontra com os seus irmãos, ele só encontra depois de 7 anos de fartura, e ele encontra os seus irmãos depois que está no 2º ano em diante de escassez. Então pode arredondar aí para mais de 20 anos. Quase 30. Porque quem tem identidade, quem sabe a sua origem e quem sabe a sua finalidade, não fica chorando pelos cantos por conta de coisa pequena, porque sabe que o propósito de Deus é muito maior na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele podia ter desistido, mas sabe aquelas situações que são lixas na nossa vida e que estão nos moldando contra até a nossa vontade. A vista está passando e está nos modelando, e se nós pudéssemos, nós correríamos para não ter que enfrentar. Mas Deus nos cerca de um lado e de outro e não permite. Não foi diferente com a vida de José. Se José pudesse, ele tinha corrido dali. Se ele pudesse, ele achava o caminho de volta. Mas Deus criou uma situação tão apertada, tão arrochada, que por mais que ele quisesse, ele não conseguiria sair. Só no tempo de Deus. Eu abro um parênteses aqui para dizer que dentro dessa finalidade, o propósito de Deus será estabelecido. Quarta pergunta que precisamos responder: o que posso eu fazer? É uma pergunta que fala sobre habilidade. O que é que você pode fazer na casa do Senhor? Porque muitas vezes eu tenho talentos, mas eu não quero usar. Porque as coisas, elas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse. Aí eu me sinto a última Coca-Cola do engradado, a última bolacha do pacote. As coisas só acontecem bem feitas se for eu que fizer. Meu querido, nós não somos nada. Ele é quem é tudo na nossa vida. A glória nunca é destinada para mim nem para você. A camisa podia ser de outra cor, eu preferia preta. Se fosse assim era melhor. Queridos, apoie, porque a obra não é de um, a obra não é de outro, a obra é de Deus. O que pode você fazer? Qual era a habilidade de José? A habilidade de José era interpretar sonhos. E ele estava no lugar certo e na hora certa. Agora, esse lugar certo e a hora certa não era aquilo que ele planejou para a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que muitos são os planos dos homens. Provérbios 16, verso 1. Mas a resposta final, ela procede da boca do Senhor. Porque você pode planejar algo e esse algo possa ser que não venha acontecer.
Mas os planos de Deus, os propósitos do Senhor, Jó capítulo de número 42, verso número 2: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. No verso 5 do capítulo 42 ele diz assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. O que é que você pode fazer? E o tema dos irmãos está falando sobre suportar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de caminhar juntos, de andar em unidade. E não há unidade onde não há perdão, porque perdão é uma prova de amor. Só consegue perdoar quem ama. E eu digo mais: quem perdoa fácil é porque já foi perdoado um dia. Quem tem dificuldade de perdoar é porque geralmente não foi perdoado e não sente esse perdão dentro de si. E o perdão, ele é generoso. Porque perdão é abrir mão de um direito que você tem. É seu direito. Você tem direito de ficar chateado, de ficar com raiva, de ficar bravo. Mas você vai abrir mão desse direito. E não é aquela velha história que o mundo diz, aquele ditado popular, que gato escaldado tem medo de água fria. Dizendo, mas fulano já fez isso, isso, isso e isso. Aí não tem como eu não lembrar de Mateus capítulo 18, verso 18, que fala do credor incompassivo, que o Senhor perdoou uma dívida de 100. E ele se ajoelhou e disse: olha, seja generoso para comigo. Se fores benigno para comigo, tudo te pagarei, até o último centavo. E diz a palavra que o rei se compadeceu dele e o perdoou toda aquela dívida. Mas ele, saindo dali, achou um conservo seu, pegou pela sua vestimenta, colocou a mão bem forte e firme, e o colocou no canto da parede e disse: olha, me paga tudo que você me deve, senão vou te lançar no cárcere. E o conservo dele se humilhou da mesma forma que ele tinha se humilhado perante o rei, e ele não perdoou uma dívida muito menor. Não é diferente conosco. Cristo nos perdoou uma dívida muito maior, e nós não queremos perdoar uma dívida muito menor com o nosso irmão. José não. José, ele tinha identidade. Ele sabia a sua origem, ele sabia a sua finalidade, e ele sabia o que ele podia fazer, porque o perdão, ele é libertador. Tem os dois lados da moeda. Enquanto José estava no Egito, sofrendo com a escravidão, os seus irmãos estavam sofrendo com a consciência do mal que tinha feito aos seus irmãos, porque todos os dias eles viam, eles contemplavam o lamento do vosso pai, sentindo a ausência de José, porque eles enganaram, eles melaram a túnica de José com sangue de cabrito e levaram dizendo que José tinha sido estraçalhado por uma besta fera. E todos os dias o seu pai lembrava daquilo, e a consciência deles pesava. Mas saiba de uma coisa: Deus vai providenciar meios onde as pedras vão se encontrar. E quando você estiver diante da pessoa que precisa ser perdoado, ou que você precisa liberar perdão, não se acovarde. Não perca a oportunidade que Deus vai criar para que você possa endireitar tudo. Mas pastor, a necessidade há e muita. Porque ele disse assim: olha,
se você for ofertar e tiver alguma coisa contra alguém, coloque de lado no altar, vai se reconciliar primeiro com ele, depois você vem e faz a sua oferta, para que a sua oferta seja aceita. Queridos, nós vamos morar no mesmo condomínio celestial, nós vamos ter o mesmo porteiro que abre a porta do aprisco para as ovelhas entrar. Como é que nós vamos entrar lá divididos? Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. A palavra do Senhor vai dizer que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, e se os poucos ceifeiros que estiverem andando com falta de unidade, com falta de perdão, com falta de amor, quão poucos serão esses ceifeiros? Cristo quer ver a sua igreja em unidade. A unidade é algo tão sério que diz a palavra do Senhor que no capítulo número 11 do livro de Gênesis, quando eles construíram a torre de Babel, Deus não mandou um anjo, Deus não mandou o Espírito Santo, o próprio Deus desceu do céu à terra para ver que união era aquela e que propósito era aquele. Agora, aquela união e aquele propósito era para o mal. E Deus desceu para ver, chamou a atenção. A Valência, a nossa igreja, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, se irmanar, se unir, tiver uma mesma visão, o mesmo propósito, a bênção de Deus vai estar sobre ela e ela vai flutuar para a honra e para a glória no nome do Senhor Jesus. Quinta pergunta que precisamos responder: para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Estamos indo para o céu? Ou estamos visando algum outro lugar? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos desvirtuados. O louvor que foi cantado aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos ir para lá. E ele vai dizer nessa carta que se quisermos ir para lá, o cabeça tem que estar guiando o corpo. Estamos pensando em que só aqui? A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Estamos pensando só nessa vida? O apóstolo Paulo vai dizer, olha, não atentamos somente nas coisas que se veem, porque elas são passageiras e temporais. Devemos atentar naquelas que não se veem, porque são eternas. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? José estava lá no Egito, mas ele sabia para onde ele estava indo. É tanto que no capítulo 50, verso de número 25, ele fez os filhos de Israel jurar, dizendo, olha, certamente Deus vai nos visitar daqui a alguns tempos, e eu quero que vocês me prometam que vocês vão levar os meus ossos para a minha terra. José tinha tanta certeza para onde ele estava indo, que nem os seus ossos ele queria deixar no Egito. Nós somos a igreja do arrebatamento, meu querido. Nós estamos caminhando para o céu, e o céu é uma porta estreita, e não entra no céu com falta de unidade, nem com falta de perdão. Precisamos rever isso. Precisamos atentar para isso. Agora, é fácil, pastor? É não, meu irmão. É não. Mas não é isso. Só quem vivenciou sabe o quanto é difícil. Só quem está vivenciando sabe o que é difícil. Sabe o que você é? Ver uma pessoa assim queimar por dentro. Quem aqui nunca já viveu isso? E aí aparece 1, 2, 3, para inflamar mais ainda. Devemos ter cuidado no que ouvimos. Para inflamar. Ou você acha que se José, em algum momento, se ele confidenciou a sua história com alguém ali do seu convívio de proximidade, ou você não acha que alguém disse, rapaz, se fosse eu, quando esse escapa aparecesse,
ou que eu fosse lá visitar o meu pai para saber se ele estava vivo, eu trucidava todos eles. A grande diferença entre José e Sansão é justamente isso que eu tenho falado para vocês até agora. Sansão tinha força, poder, mas não tinha caráter. José era franzino, não tinha poder, mas tinha caráter. Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. A Bíblia diz que ele arrancava os portais das cidades inimigas. E olha que os portais, olha, as madeiras, 5 metros de altura. Diz a Bíblia que ele arrancava e carregava nas costas. Ele deixava a cidade desprotegida para que a nação de Israel entrasse e conquistasse. José não conseguiu vencer pela força seus 11 irmãos que o lançaram dentro do poço. Só que José morreu como príncipe e Sansão como escravo, porque José tinha caráter. José sabia quem ele era, de onde ele veio, qual era a sua finalidade, o que ele podia fazer e qual era o seu destino, para onde ele estava indo. Queridos, Deus não está preocupado com a sua força, nem com o seu poder. Ele está preocupado com o seu caráter, porque o que vai te levar no céu é o seu caráter moldado pelo fruto do Espírito Santo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus nos chamou, e nesses 5 minutos que eu concluo, Deus nos chamou para fazer a diferença. E a diferença, ela está explícita na carta escrita aos Romanos, no capítulo 12, verso de número 1, quando ele diz: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto da razão, é consciente. É algo que você faz de livre e espontânea vontade. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. No português não está na ativa, e sim na passiva. Deus não obriga você a se sujeitar a Ele. Ele pede que você voluntariamente, dentro do seu livre-arbítrio, se sujeite à sua vontade. Eles rogam, os irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Por quê? Porque é a sua vontade sendo rebaixada para a vontade de Deus aparecer na sua vida. Por isso que quando indagaram João e perguntaram para ele no capítulo 3 do livro de João, e disseram: és tu Cristo? Ele disse: você está louco, rapaz, eu apenas batizo com água, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. E ele fecha no verso 30 dizendo: é necessário que eu diminua e que ele apareça. E sabe quando é que a vontade de Deus aparece? Quando Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo número 2, verso número 20, ele diz: estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, de sorte que o morrer é lucro e o viver é Cristo. A tua vontade tem que estar em último lugar. A vontade de Deus é quem tem que aparecer na tua vida. Aí no verso 2 do livro de Romanos, ainda no capítulo 12, ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo. O mundo diz para você agir de acordo com a sua vontade. O mundo diz para você não perdoar. O mundo diz que você perdoando, você é besta, você é tolo. O mundo vai dizer: você é doido ainda andar com esse fulano. Você é doido abrir as portas da sua casa para fulano. Você é doido ainda receber ligação desse fulano. Você é doido ainda ter ele no Insta, Face, Zap e tantos outros. Homem, pelo amor de Deus. Só que Jesus disse 70 vezes 7. Só os fortes entendem isso. Os fracos não entendem, mas os fortes entendem. Suportando uns aos outros. Quando é que você suporta? Paulo vai dizer: os fortes devem suportar os fracos. Porque a mão que foi ajudada hoje a se levantar
pode ser a que vai te levantar amanhã. E não vos conformeis com este, mas você deve transformar pela renovação do vosso entendimento, porque você recebeu a mente de Cristo. Se você conseguir entender isso, aí você vai desfrutar da parte B do verso 2 que diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. José experimentou. Foi 13 anos de chicote. Tu está em quantos anos? Faz um ano. Deixa eu confidenciar um negócio para vocês. Uma vez eu fui para o marketing da igreja e eu achei um papelzinho. Certamente caiu da Bíblia de uma irmã. E eu conheci a letra. Ela botou assim: dia tal, do ano tal, fulano me fez isso, isso e isso. Eu não esqueci. Eu digo, misericórdia, Jesus. Sabe o que é que Isaías disse 700 anos antes de Cristo pisar aqui? Que ele não leva em consideração os nossos pecados no tempo da ignorância. Ele pega os nossos pecados e lança para trás de si. Em outras versões, no mar do esquecimento. E eu acrescento que ele coloca uma plaquinha lá: é proibido pescar. Porque diz a palavra do Senhor na primeira carta, na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. José enfrentou 13 anos, irmãos, 13 anos de humilhação, de calúnia, de injúria, de menosprezo, de saudade de pai, de saudade de mãe, de saudade dos irmãos, de injustiça, de tudo que você imaginar. Mas ele permaneceu firme, e chegou o dia dele experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E ele sentou no trono de Faraó. Mas quando ele sentou, ele não mudou. Não mude, permaneça na mesma essência, deixando Deus ser maior na tua vida do que a tua vontade. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Deus, isso, meu irmão, uma maravilha. Essa é a pregação que nos edifica, irmão, aquela que nos faz pensar, para refletir, mudar algumas atitudes de casa, não venha agradando ao nosso Deus, para que nós possamos receber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Obrigado a todos, obrigado, varões. Amanhã tem mais congresso. Pela manhã aqui, os varões todos, 8 horas da manhã, com a consagração, e a partir de 9h20 temos a escola bíblica dominical. Vamos ter um café da manhã aqui com o pessoal que vem da escola, um beijinho de fruta e um coffee break. Obrigado ao grupo Leões de Judá pela presença. Amanhã não pode vir, né? E toda a igreja foi convidada para vir amanhã. Nesse momento, passar para o nosso pastor.